Olá, iniciamos agora o módulo de Geografia Física. Corresponde ao tópico 7 do edital, tá? Então, já tem a aula do tópico 1 e eu tô pulando diretamente para o 7 porque eu acho que faz mais sentido a gente primeiro ver um pouco da geografia do mundo para depois ver sobre algumas dinâmicas agrárias, populacionais e políticas, porque o espaço, né, como as coisas acontecem tem muita relação com o espaço. Então, entender o espaço mundial e principalmente, né, o brasileiro é muito importante para entender depois como a economia, as cidades, a questão política e agrária vai se desenvolver nesse espaço físico, né? Então, lembra lá, né, que a gente começou no História da Geografia e falando que o meio natural é muito importante. Então, em aspectos macro, ele ainda é muito importante, por isso a gente vai começar por ele. A geografia física do mundo em si não cai muito no concurso, mas são ideias fundamentais para se ter e que vai facilitar o aprendizado de outros conceitos posteriores, como, por exemplo, de geopolítica. Tá? A geopolítica se relaciona muito com a geografia física do mundo. Então, primeiro eu vou fazer geografia física do mundo como um todo, e depois a geografia física do Brasil. Essa sim cai muito na prova. A questão 4 do concurso de 2026, por exemplo, da prova discursiva, foi só sobre geografia física do Brasil, tá? Então, a prova de geografia em si, ela cobra muito mais Brasil do que o mundo, né? Claro que você tem a disciplina de História Mundial, que cai o mundo em si, e não o Brasil. Você tem a disciplina também de Política Internacional, que alguns aspectos de geografia mundial é muito importante para você compreender algumas coisas, como, por exemplo, migração, que é um tema de geografia, é o tema 2, a geografia da população, para falar sobre migração, e migração você tem que saber de onde as pessoas saem para onde vão. Então é bom saber também algumas coisas macro do mundo, né? O clima, a topografia, o relevo, para entender mais ou menos como funcionam alguns tipos de dinâmica. Então aqui nessa aula os objetivos vão ser, primeiro, falar sobre alguns conceitos básicos, né? Relevo, clima, vegetação e duas palavrinhas que vocês vão ter que decorar: jusante e montante, certo? Então relevo, fala com montanha, depressão, planalto, planície, essas coisas de relevo, né? Clima equatorial, tropical, desértico, temperado. Vegetação, as florestas, savanas, vai ser coisa muito rápida, só mais saber que existe uma diferenciação geral. Assunto de ensino médio, mas nem todo mundo fez um bom ensino médio e, ainda que fizesse, nem todo mundo lembra dos assuntos, então serve como revisão de toda forma, né? Vou dar uma leve abordada sobre as correntes marítimas e as correntes de ar também, só por ter noção das coisas. E aí eu vou focar mais na parte da geografia física do mundo, né? Vou dar destaques aos pontos de estrangulamento, que, como eu disse, não cai na prova de geografia, mas é muito importante em política internacional, por exemplo, e para explicar algumas coisas em outros temas de geografia que não seja geografia física, né? E aí eu vou dar um zoom no mapa e vou falar especificamente, muito rápido, porque não cai tanto, sobre a geografia física da África, da Europa, das Américas, né? América do Norte, Central e do Sul, e Pacífico e Ásia. E aí vou tentar dar uma abordada mais sobre alguns países importantes, como Rússia e a questão com a Ucrânia, a geografia da China e a geografia física da China, a geografia física da Índia. Não vou falar tanto de América do Sul, porque o foco dessa parte vai ser a próxima aula, que vai ser sobre o Brasil. Aqui a gente está focando muito mais num aspecto mais amplo. Então eu espero que ao fim dessa aula, especificamente, você relembre os conceitos básicos de geografia física e entenda um pouco, você pegando o mapa, olhar e entender como a geografia física influencia algumas coisas, certo? Relevo, ele é a forma da superfície terrestre. Então eu olho para uma paisagem, seria a topografia, né? A forma com que as coisas estão colocadas na superfície terrestre.
Um conceito de relevo são os continentes, tá? Eu trouxe aqui, tipo, todo mundo sabe o que é continente, o continente africano, o continente asiático, mas a gente nunca para pra pensar o que é um continente, né? Teoricamente, continente seria uma grande massa de terra cercada por oceanos, certo? Ou por mares, enfim. Grande massa de terra cercada por água, quase todos os lados, quase como uma ilha, só que gigantesca. Então seria o tamanho, né? A escala que importaria. Porém, não se existe consenso em critérios de definição de continente. Então, tem países, né, que unem as Américas. Você vê lá a América do Norte, Central e do Sul. Você tem uma linha contínua de terra entre essas regiões. Então é um continente só. Tem gente que vai. Tem países, né, que vão dividir. Não. A América do Sul é um continente, a América do Norte, né? Aí pegando do Panamá para cima, já é outro continente. Tem lugares que vão juntar África, Europa e Ásia, porque há uma conexão ali na Península do Sinai de terra, então é uma massa de terra única. Então a África, Europa e Ásia estão conectadas. Europa e Ásia, aí é que estão conectados mesmo, né? Porque a América do Norte e a América do Sul é só uma frepinha que conecta, né? África e a Eurásia também é só uma frepinha. Mas a gente vai ver no mapa depois, né? A Europa e a Ásia é uma cadeia de montanhas não tão relevante assim que separa os dois. Então, o conceito de Europa como continente é algo histórico e não geográfico. A Europa quis ser um continente à parte, porque lá muito antigamente se achava que existia só apenas aquela região ali perto da Grécia, Roma, enfim, né? Aí as pessoas dali, né, dividiam a Terra em três: a Europa, a Ásia e a África, com Jerusalém no centro do mundo. Mas é uma definição completamente ultrapassada. A gente ainda usa a Europa como continente por convenção política, mas geograficamente não há nenhum critério que se possa usar que separe a Europa e mantenha outras coisas. Porque, tipo, não, beleza, tem essa cadeia de montanhas que separa a Europa vai ser um continente. Beleza, então eu tenho que separar a Índia, por exemplo. A Índia é um continente à parte. Enfim. Há esse debate sobre quantos continentes existem. Então, trouxe aqui, mas só para vocês saberem que nem toda definição é precisa e tem muita coisa política e histórica envolvida no processo das coisas, né? E aí trago só alguns conceitos básicos, como península. A Europa seria uma península, né? A gente escuta falar sobre a Península Ibérica. Enfim, né? A península seria essa primeira imagenzinha que tem aí. Você tem uma faixa de terra e aí você tem uma protuberância que sai, né? Então você pode ver que você consegue fazer um círculozinho nessa região. Isso seria uma península, uma massa de terra cercada por água por quase todos os lados, exceto por um pequeno trecho. Um istmo, né? Ou é istmo, alguma coisa, acho que istmo seria o nome dessa região que conecta essa quase ilha, né, ao continente. Outra definição que eu quero trazer aqui para vocês é a diferenciação de oceano, golfo, baía e enseada. Basicamente é a escala usada. Oceano, vou imaginar o Oceano Pacífico, que cobre literalmente metade do planeta Terra. Então são gigantescas massas de água. O Golfo, ele não é tão gigantesco quanto o oceano, mas ele é muito grande. Você, no mapa mundi, você consegue apontar onde estão os golfos, certo? Já as baías, e golfo são umas entranças, né? Essa segunda imagem aí, você pode ver que você tem a terra, né? A terra, no caso, terra, né? E o mar. Então o mar avança sobre a praia, né? E isso seria uma baía. Se eu tivesse vindo uma imagem de satélite gigantesca, isso seria um golfo. Entendeu? Isso é um golfo. Numa escala mais próxima, olhando, seria uma baía. E ainda mais próximo, se imaginar uma praia, isso é uma enseada. Então você tem a Baía do Rio de Janeiro, a Baía de Todos os Santos. Ele, vamos assim, é um estado, né? O estado da Bahia e o estado do Rio de Janeiro. Uma enseada seria uma praia.
E um golfo envolveria vários países, e o oceano seria o mundo inteiro. Então seria essa diferença de escala na análise, mas são conceitos parecidos, né, em termos de forma. E às vezes a gente escuta, o Golfo do México, o Golfo Arábico, a Guerra do Golfo, e não sabe, tipo, tá, mas o que é Golfo, né? Então seria basicamente isso. Uma enseada, uma baía grande, né? Planalto seria essa terceira imagem. Você tem uma área elevada em relação ao entorno. Então, você pode ter uma certa parte plana aqui em cima, mas chega um ponto que você vai descer, né? Então, essa zona que você consegue distinguir dos arredores, que está mais elevada, se chama planalto. Se está tudo no mesmo nível, pouca variação, planície. E se essa área de destaque está para baixo, depressão. Então, são termos comuns, eu acho que é fácil de decorar. Também conteúdo do ensino médio. Mas, enfim, se você já escutou o Planalto Central e não sabia o que era um Planalto, é isso, né? Você consegue, no mapa topográfico da região, traçar uma região e dizer assim, essa região aqui, dentro dela, não há tanta variação, e aqui, depois dessa bordinha, há uma gigantesca variação de altitude, e aí você teria uma planície. O clima se refere ao padrão atmosférico, tá? Então, temperatura, quando é que chove, o volume de chuva, o nível de umidade, essas coisas envolvendo a atmosfera, certo? Então, esse é o clima. E a gente consegue dividir o clima em algumas categorias mais amplas, tá? Então, aí você vê o globo terrestre, certo? Você vê que no meio tem Equador, o globo está em espanhol, né? Você tem a linha do Equador, depois você tem duas linhazinhas, que são os trópicos, certo? E depois, mais perto das pontas, outras duas linhas, que são os polos, tá? Então, Equador, trópicos e polo. Aí você já vê ali no texto, clima equatorial, tropical, subtropical e polar. Então, mais ou menos próximo do Equador, você teria clima equatorial, quente e úmido o ano inteiro, certo? Mas chegando próximo, vamos imaginar aqui que essa minha bolinha aqui é a Terra, né? Então aqui é Equador, um clima tropical. Um clima equatorial, estou na linha do Equador, né? Subindo um pouco mais, eu estaria perto dos trópicos, que são essas linhas mais aqui, eu teria um clima tropical, que ainda seria quente. Em média, tá? Tô falando em média, porque cada região do planeta vai ter suas características próprias. E é marcado por duas estações, de seca e de chuva. E aí eu vou mais para perto aqui dos trópicos, né? Ou tanto abaixo, enfim, né? Por aqui. Assim, aqui é o polar, né? E aqui os trópicos, por aqui seria o subtropical. Que seriam aquelas 4 estações que a gente vê do filme de lá em Nova York, né? Se você sabe onde é Nova York nesse mapa, você vai ver que ele está bem lá entre o trópico e o polar, né? Então ele está bem aqui no subtropical. Tem 4 estações bem definidas. E o polar são os polos, polo sul, polo norte, que é frio. Né? Então, em resumo, seriam esses climas. E aí, esses climas vão variar, porque tem canto que tem montanha, tem canto que tem rio, tem canto que tem deserto. Então, na geografia nada é uniforme, né? Se você for olhar o Equador, não vai ter só clima equatorial, certo? Se você olhar os trópicos, não vai ter só clima tropical. E por aí vai. Depende muito da região. Mas, em resumo, é só lembrar dessas linhas, eu também trouxe para você lembrar do nome, né? Circo polar, clima polar, né? Tem os trópicos, então vai ter clima tropical, subtropical e clima equatorial. Então, também é fácil lembrar dessa imagem do planeta Terra para poder lembrar o nome desses climas, tá? E aí, além desses climas, você tem o semiárido e o árido, ou desértico, né? O semiárido é muito importante, porque a gente vai ver em Brasil que temos uma região semiárida aqui no Nordeste. Então, é quente, tem pouca chuva, existe longos períodos de seca, né, onde não chove. Mas o semiárido é bem diferente do árido, tá? O semiárido chove e o desértico não. Chove muito pouco, certo? O deserto
Aqui tá, ó, seja quente ou frio. Por quê? O deserto, ele é definido pela umidade, tá? Pelo nível de chuva. Se chove 1000 milímetros e o sol ou qualquer outro fenômeno retira essa umidade e evapora tipo 120, enfim, sabe? Aí 1200, e você não tem um acúmulo de água, por exemplo, isso já é um deserto. Então você tem tanto o deserto do Saara, por exemplo, que é um deserto quente, que se você medir o nível de umidade, enfim, né, lá tudo, o acúmulo de água, você vai ver que fica mais, ou sai, digamos assim, do sai água, no caso do clima quente, né, porque evapora, ou congela a água e fica lá, entendeu? Não tá ali permeando o ambiente, aquela água. Nos outros climas, tipo, evapora, faz uma nuvenzinha, chove, aquela água fica tendo um ciclo. Né? Nos desertos, não. O deserto é seco. Seja um deserto quente, como o deserto Saara que a gente está acostumado, mas lembra da existência de desertos frios como a Antártica. A Antártica é um deserto, certo? O deserto Saara não é o maior deserto do mundo. O maior deserto do mundo é a Antártica. O Saara é o maior deserto quente do mundo, tá? Então, não sei se pode cair uma pegadinha dessa no TPS, mas fica sabendo isso. E aí, a gente, na próxima aula, vai abrir o mapa do Brasil e vai estudar, aí sim, detalhadamente os climas do Brasil, porque isso cai na prova, tá? Vegetação, ela diz respeito à cobertura vegetal predominante em uma região, tá? Então, os principais tipos de vegetação são as florestas, savanas, os desertos e os campos, certo? Floresta, mata densa, grandes árvores, alta biodiversidade, como a floresta amazônica, creio que não é tanta novidade. Se sabe muito bem o que é floresta, né? Só que essa floresta ela pode ter especificidades também, né? Pode ser uma floresta de altitude, uma floresta úmida, floresta tropical, uma floresta equatorial, enfim. A gente vai falar muito bem isso na parte do Brasil. Savanas, a gente escuta muito falar sobre a parte das savanas africanas, mas no Brasil também tem savanas como o Cerrado. Savana são árvores esparsas, existe árvore ainda, tá? E gramíneas. Então é uma transição ali entre a floresta e o campo. Porque o campo são só gramíneas. Só gramíneas. Deserto praticamente não tem vegetação, ou não tem vegetação. Vegetação escassa ou inexistente, tá? O manguezal, ele é uma adaptação específica das florestas, tá? Porque é uma floresta que ela vem até o mar salgado, e esse mar avança na floresta, alagando, e aí você cria uma vegetação híbrida adaptada àquela especificidade do avanço do mar, né? O manguezal não tem praia. Se a gente imaginar, você tem a floresta, aí você tem uma mini savanizaçãozinha ali, e um certo campo, né? Só graminhas, areia e mar. No caso do manguezal, não, né? Você tem a floresta, você já tem o manguezal e o mar. Então, na parte de vegetação mundial não é tão importante. A parte mais importante é de Brasil, e aí sim a gente tem que saber a fundo, mas vai ser a próxima aula. Então, só lembrar desses conceitozinhos de vegetação. Montante e jusante são duas palavras que vocês têm que decorar, tá? Montante é em direção à montanha e jusante em direção à foz. Ou seja, né? Aí tem a imagem do rio, vamos imaginar que eu estou na metade do rio. Se eu for subir em direção à montanha, eu estou indo a montante. Se eu estou descendo o rio, eu estou indo a jusante, certo? Se eu estou aqui parado, olhando para a foz, o que está antes de mim é a montante, o que está depois de mim é a jusante. São termos que não são necessariamente da geografia, tá? Vem do francês. Jusante é jusant, que acho que é tipo ir para baixo, sabe? E montante é tipo, ir para cima. São empregados também na engenharia. Circuitos elétricos, por exemplo, você tem um componente eletrônico aqui como esse microfone. Tudo que dá energia para ele que vem antes aqui seria montado a montante, e tudo que o microfone aqui interferiria seria montado a jusante. Também aparece na engenharia civil, na construção de barragens e outras coisas. Não é um conceito inerente da geografia, tá? Mas é bom vocês terem no vocabulário de vocês
saber o que é montante e o que é jusante. Agora vamos falar sobre as correntes de ar mundiais e as correntes marítimas, tá? As correntes de ar não caem na prova do aspecto mundial, mas no Brasil cai, tá? Principalmente nas discursivas. Então a gente vai focar bastante na próxima aula. Aqui eu só quero que vocês tenham uma ideia básica e saber que isso existe, tá? Em termos de massa de ar, lembra que a Terra é uma esfera, né? Trouxe uma esferinha aqui pra vocês do Dragon Ball. Tá? Ela é uma esfera e ela gira, certo? Então você tem um gás na superfície dessa esfera. E esse gás ele também se move. Então, como ela é 3D, tá? Tem dois tipos de movimento. Você tem um movimento que se afasta, se aproxima do planeta, certo? Que se você tiver aqui parado, seria a altitude, né? Mudança de altitude dos ventos. E você tem um movimento ao longo da superfície dessa esfera. Ela não é plana, né? Ela tem essa curva. Então isso vai fazer com alguns efeitos na mecânica dos fluidos da atmosfera. É um assunto bastante complicado. Não cai na prova de geografia, mas eu trouxe aqui de modo bem resumido para vocês terem só noção do conceito, tá? A Terra, ela é aqui ela é inclinada um pouquinho, tá? Então ela não roda ao redor do Sol assim, ela roda aqui assim. Então ela tá rodando, certo? Isso faz com que, na imagem aqui de cima, os raios que impactam a Terra através do Equador não peguem diretamente, né? Peguem mais de lado assim. Tá vendo esses raiozinhos amarelos? Então, nessa imagem, a Terra vai rodar e os raios solares ainda vão pegar no norte, né? Então, a Terra vai rodar uma rotação inteira, ou seja, vai ter ocorrido um dia, e o Polo Norte vai ter recebido luz o tempo todo, percebe? Que a Terra, ao rodar, né? O Polo Norte vai estar sempre em contato com luz. Imagina nessa imagem aí, a esfera rodando. E o Polo Sul vai estar sempre escuro, né? Então aí você tem um dia inteiro com luz e uma noite no sul, né? Um dia inteiro o sol de noite. Então você pode pensar na internet aí, o sol da meia-noite, tá? É um fenômeno bastante interessante por causa dessa inclinação da Terra. E isso vai afetar a forma com que os ventos ocorrem, né? Então, em termos do ar subindo e descendo, né, da superfície, em termos de mudança de altitude, de modo básico e resumido, lembra que ao redor do Equador, certo? Você vai ter muita chuva. São ar úmidos que estão subindo, certo? Isso vai gerar muita chuva. Então, de modo resumindo, é isso, né? Equador, muita chuva. E aí nos trópicos você vai ter secas, certo? Você vai ter regiões menos úmidas, tá? E aí depois lá no mais próximo do polo você de novo vai ter muita chuva. Então, na linha do Equador tende a chover bastante e você consegue ter florestas úmidas como a floresta amazônica e a floresta do Congo, certo? E a floresta da Indonésia. E um pouco mais próximo dos trópicos, você tem mais áreas mais secas, né? O que vai facilitar a formação de desertos, como o deserto do Saara, por exemplo, né? Alguns desertos na Ásia, na parte de cima, né? E embaixo o deserto da Namíbia, que a gente vai falar quando estiver focando em África, e São Paulo. Ué, cadê o deserto de São Paulo, né? São Paulo era para ser um deserto, mas não é por causa da Amazônia e da Cordilheira dos Andes que a gente vai focar tanto no Brasil quanto na parte das Américas. Tá? Mas a tendência seria essa, né? Há outros fatores que influenciam, como no caso de São Paulo, mas a tendência é essa, né? No Equador vai chover muito, nos trópicos vai chover pouco, certo? E mais para cima vai chover mais. Só que já tá começando a ficar muito frio. Enfim, pode nevar, né? Vai ter outra dinâmica, certo? Isso na questão do ar subindo e descendo, né? Você pode ver esses loops azuis, né? As massas de ar ficam subindo e descendo. Por causa de mudança de temperatura, enfim, essas coisas. Em termos de rotação
da Terra, certo? Você também tem os ventos alísios, contralísios. Vocês podem pegar um livro e pesquisar melhor sobre essa dinâmica de ventos. São eles que vão formar os furacões, junto com temperatura, grau de umidade, a temperatura dos oceanos também vai influenciar. E eles se originam da movimentação de rotação da Terra, né? E também da variação dia e noite, né? Você tem o Sol jogando radiação e esquentando a parte do planeta, enquanto o outro não está sendo aquecido, e isso vai gerar um gradiente, né? Uma diferença de temperatura. E aí você tem um deslocamento de massas de um ponto para o outro, que você sente, né? O vento se deslocando. Esse aqui é um mapa de correntes marítimas, tá? Então, você tem os continentes, né? São grandes massas de terra, e eles bloqueiam o fluxo de água, e a água só pode ser trocada por alguns lugares específicos. Então, os continentes vão modificar o fluxo das águas, né? Do mesmo modo, os polos são mais frios, né? Então, a água que passa por lá é mais fria. E há uma tendência de águas mais quentes perto do Equador, certo? Então, assim como os ventos, você vai ter um gradiente de temperatura das águas, salinidade e o próprio movimento da Terra que vai fazer com que essas águas se desloquem, tá? Então, o oceano ele não é estático, ele se move bastante. Aqui tem destacado os principais fluxos de água, né, dentro do mar. Então, vocês podem ver ali que entre a África e a Austrália tem uma circularidade, né? Entre o Japão e a América. Lembra que, tipo, esse é o globo terrestre, mas ele tá planificado, né? Mas dá a volta. Então, se eu sair da Austrália e sair do mapa aqui, eu vou chegar na América, tá? Então, o Oceano Pacífico é um só. Daqui, eu quero que vocês prestem atenção. Entre a Europa e os Estados Unidos, você tem uma circularidade de corrente. Umas são neutras, que são essas pretinhas, umas são frias, que são essas azuis, e outras são quentes, tá? Essa variação entre encontro de águas quentes e frias vai gerar bastante turbulência, também vai facilitar a questão de furacões nessa área, né? Outra região que eu quero que vocês prestem bastante atenção, por causa do fenômeno que a gente vai falar em seguida, é ali no Peru. Tá vendo que você tem essa linha de baixo, na Antártica, né, que é muito frio, e a água só circula por ali mesmo. E aí em cima, na América, ali perto do Chile, você tem uma corrente neutra, que desce, né, e aí você tem uma corrente fria, que sobe, ali no Peru, né, e vai lá pra Ásia, neutra de novo. E aí a gente sai do mapa aqui e volta pra cá, porque é embaixo, certo? Então aqui, aqui do gráfico toca com o final, certo? Então, o que é que esse fluxo de água fez? Ele foi lá para a Austrália, e aqui embaixo, né? E aí desceu quente. Aí se esfriou, né? Saiu de quente para neutra, esfriou mais ainda, veio para o Peru, e assim vai. Então há um fluxo de água no Pacífico, né? Tanto no Pacífico Sul quanto no Pacífico Norte. E aí, perto do Peru, são águas frias, né? Ali também. E aqui na Ásia são águas quentes. Tá, mas o que isso quer dizer, né? Normalmente funciona assim. Mas há períodos em que pode ser que essas correntes marítimas se alterem, né? Afinal, é um fluido. Pode ser que esteja em ponderação e alguma coisa aconteça que faça com que essas massas de água vão para outros lugares. A modificação de temperatura das correntes marítimas do Pacífico tem um nome e se chama Laninha e El Niño, movimentos, né, de temperatura oceânica, que eu acho que vocês já ouviram falar, não pela modificação da temperatura do oceano em si, mas pelas consequências climáticas que esses fenômenos trazem. Afeta o mundo em todo, tá? Mas geralmente aqui a gente foca mais no Brasil. Próxima aula eu posso falar, quer dizer, eu vou falar, né, do Laninho, do El Niño aqui no Brasil, mais especificamente, mas aqui eu vou dar uma passada geral. Então tá aqui, essa imagem, a de cima, é o evento normal, foi aquele que eu mostrei para vocês, né? Aqui tá focado bem no Oceano Pacífico.
vem uma corrente neutra que se esfria, né? Passa ali pelo Peru e vai se aquecendo, e lá na região asiática é mais quente mesmo, certo? Pode ocorrer que essa água ela se aqueça antes, certo? Então, tanto um fluxo ou, enfim, questões climáticas, a região ali do final assim, do Chile, do Peru, certo? Vai estar mais quente que o normal. Isso seria o El Niño, aquecimento anormal do Pacífico Equatorial. Então, o Pacífico, esse oceano que está na imagem, equatorial, ali na linha do Equador, certo? Isso aqui no Brasil, já adiantando para vocês, vai ter muitas chuvas no sul brasileiro, ali no Sudeste também, e secas no Nordeste, tá? E a Laninha é o fenômeno oposto. Seria o esfriamento, né, anormal do Pacífico Equatorial. E aí vai ter o efeito oposto. Vai ter secas no sul, mas vai ter chuvas no Nordeste, tá? Essa imagem é do El Niño. Veja que há um aquecimento anormal da linha ali do Equador do Oceano Pacífico, certo? E a Laninha é o fenômeno oposto. Então, o El Niño e Laninha é basicamente o mesmo fenômeno. É a mudança de temperatura da linha equatorial do Pacífico, certo? Então, para decorar, é só decorar isso, né? É a mudança de temperatura e o que cada um causa aqui no Brasil. Por isso que eu só trouxe aqui Brasil. Próxima imagem vai ser no mundo. Me coloquei bem no meio aqui para não atrapalhar a imagem dos mapas, mas esse aqui é o fenômeno do El Niño e de Laninha nos meses do ano, porque as coisas geralmente são mais complexas do que a simplificação, né? Focando aqui no El Niño, vocês podem ver aqui na região Nordeste, tem dizendo o quê? Seca. E na região Sul do Brasil tem dizendo o quê? Chuvoso, né? Na parte de baixo é só quente no Nordeste e um pouco mais chuvoso no Sudeste. Então, de modo de uma simplificação, seca no Nordeste, chuva no Sudeste, né? E no Sul. Mas isso é só no Brasil, né? Olha o resto do mundo, né? Vê aí, ó, junho aqui, né? E agosto. A seca que causa na Índia, no Sudeste Asiático, na Austrália, por exemplo, né? Ou aqui, ó, ondas de calor na Coreia e no Japão, por exemplo. Ondas de calor lá em Nova York, né? E lá no Canadá, onde geralmente é frio, né? E tudo é preparado para isolar o frio e não deixar que o calor vaze. Então, se eu tenho toda uma estrutura já feita para aumentar o calor interno das casas, porque é sempre frio, e de repente faz calor, então todas essas estruturas vão fazer mais calor ainda. Então é muito perigoso essas ondas de calor repentina em lugares que não tem estrutura para isso, né? Então por isso que de vez em quando a gente escuta várias mortes por calor, principalmente no Canadá e ali nos Estados Unidos. E por isso também é um tema perigoso, né? E aqui a gente tá entrando em mudanças climáticas, né? A Índia a gente vai focar nela, né? Mas enfim, é um país muito populoso, então uma seca na Índia é muito grave, né? E aqui causa seca na Índia no ano todo, né? Quando tem o efeito do El Niño. Mas tipo, peraí, mas foi um aquecimento lá na costa do Peru. O que a Índia tem a ver com isso? Porque não é só no Peru, né? Nem no Chile, na América do Sul. Aquela água, ela vai também ali, lembra? Pro Japão e Austrália. Então há uma certa troca. Aí o Oceano Pacífico ele é conectado. Então essas coisas, uma influencia na outra, certo? E agora essa imagem do lado de cá, o fenômeno oposto, Laninha, certo? Ó, aqui tá secas no Sudeste. Então é o oposto, né? E aí você tem chuvas agora na Índia, ali na Austrália, na Indonésia, né? Então é o oposto do que aconteceu. Então, de modo simplificado, decorar os efeitos no Brasil e isso, né? Essa dinâmica de El Niño causar seca
no Nordeste e chuvas no Sudeste, e a Laninha ser o oposto, né? Ser secas no Sudeste e tende a ser um pouco mais chuvoso no Nordeste, né? Oh, meu Deus, vai acabar o mundo, né? Mas há uma tendência. E aqui são anormalidades, né? Então o que já era frio fica mais frio ainda, tá? Então ali olha aqui, ó, nessa imagem aqui de cima. Aquela região ali, ó, Norte Canadá e Alasca. E de um lado tava super quente e agora tá super frio. Então, vou imaginar que tem a menor normalidade, aí depois tem um evento de El Niño e ondas de calor, não sei o que lá, vamos trocar as coisas para deixar o calor sair e mudar um pouco a estrutura, né? Beleza. Aí volta à normalidade. No outro ano tem Laninha e aí frio da desgraça. Como é que as estruturas se adaptam a essa mudança, sabe? É difícil. E aqui entra o negócio de mudanças climáticas, né? Muita gente não quer associar isso a mudanças climáticas, porque muitas vezes um evento isolado ele pode ser explicado por outros fatores, mas é inegável a maior frequência que mudanças acontecem, certo? Então, se você tinha curiosidade para saber o que eram esses dois fenômenos, né, e por que eles aconteciam, então é basicamente isso, né? Mudança na temperatura das águas do Pacífico Equatorial. São essas duas, nessas imagens de cima, né? Essa faixinha tracejada. E agora sim, vamos para a geografia física do mundo, que é um assunto que não cai tanto na parte de geografia física, né? O tema 7 e tal, geografia física, não do mundo, não cai tanto, mas é muito importante para entender alguns aspectos da história mundial, alguns temas políticos também, né, que caem em PI, como por exemplo a guerra da Ucrânia, o que é que tem lá na Ucrânia, o que é que tem lá na Rússia, fala sobre Índia, sobre China, a gente vai estudar sobre a economia e a população desses países também, e aí entender um pouco da geografia física vai ajudar a entender melhor conceitos geográficos lá na frente. Por isso que eu estou trazendo aqui. Vai ser uma parte que eu vou usar muitos gráficos, tá? Eu vou gravar o meu mouse, então é importante vocês olharem para onde eu vou estar apontando no mapa para acompanhar algum tipo de raciocínio, tá? E aí, se você tiver só de podcast, esse é o momento que você olha para a tela, mas não vai ser tão longo, prometo, e logo depois volto para esse formato. Esses são os climas do mundo, tá? Então, tem várias definições, várias formas de separar o clima, porque cada geógrafo vai ter seus próprios critérios. Então, se você quiser pausar e ler aqui a tabelinha, você pode ver que nos Estados Unidos tem um clima mais predominante no sul, e aqui já vai ter outro, né? Você tem climas frios no norte. Veja que eu falei que o clima equatorial era mais predominante no Equador, né? Então você tem além do Equador aqui, então você tem alguns climas equatoriais, mas não é comum. Por exemplo, você tem aqui um semiárido muito próximo ao Equador. Você tem climas desérticos, né? Ó, deserto, um desertinho aqui. Aqui a gente já vai ver que tem umas cadeias de montanha que afetam o clima. Então aqui você tem um clima mediterrâneo, né? Aqui também. Então o mundo é muito complexo, né? Então a forma dos continentes, né? As cadeias de montanha, os rios, tudo vai mudar o clima, né? O clima não é algo fixo e vai mudando. Regime de chuvas, tipo de solo, a ação humana, né? Vai alterar bastante o clima, tá? Então essa imagem não cai em prova, porque clima é uma coisa muito complexa, mas é só para vocês terem uma ideia, né, da complexidade que é o clima quando a gente fala de mundo. Clima, a gente vai estudar um pouco, assim, mas é coisa simples no Brasil, tá? A gente vai ver as correntes de ar, de fato, que passam pelo território, onde é que faz chuva, quando é que faz chuva, os regimes hídricos, aí tem que estudar um pouco mais a fundo, mas também eu vou dar o conteúdo e vocês só decoram e pronto, sabe? Pronto. Aqui eu trouxe as placas tectônicas, tá?
Então, só para vocês verem que há uma grande placa tectônica aqui no Pacífico. Vai ter umas motos passando, porque começou São João, o pessoal tá começando a se divertir, tá? Não sei se vai dar pra ouvir, mas enfim. E uns carros de som também. Aqui eu trouxe essas imagens mais para vocês verem o movimento das placas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é a Califórnia, isso aqui é os Estados Unidos, tá? Aqui é Canadá, Alasca. Aqui na Califórnia há duas placas, né, que deslizam entre si, então há tremores por lá. Você vê aqui, ó, na placa da América do Sul e a placa africana, que uma tá indo para lá e outra tá indo para cá, então elas vão se abrindo, né, vão se abrindo e expondo magma, e esse magma vem do centro da Terra, né, e sai gerando novo solo, né, então aqui a criação de terra, digamos assim, sabe? E aqui, ó, você pode ver que essa placa ela tá se movendo para lá, né? E essa aqui tá batendo nessa, entendeu? Ó, essa aqui tá sendo criação de terra, né? Essa placa tá indo para lá. Então aqui você vai ter uma pancada entre essas duas placas tectônicas, né? Então hoje vai gerar terremoto e vai gerar modificação no relevo, que a gente vai ver já já no slide que eu trago o relevo de toda a Terra, né? E aqui, ó, olha o Japão. O Japão é literalmente dividido por placas, tá? Você tem essa placa aqui, que é a Filipina, bastante instável. Então você tem muito terremoto no Japão, muito terremoto nas Filipinas, terremoto aqui na Ásia, como geral, né? Ó, veja aqui, ó, como o desenho dessa placa combina direitinho com essas ilhas aqui, tá vendo? Essa curva. E aqui há um choque, né, entre placas. Enfim, basicamente pra vocês saberem. Ah, tá, não passei por essa região aqui ainda, né? Há um distanciamento da placa americana com a placa euroasiática. Até no critério de placa tectônica, se for usar, você poderia separar a América do Sul da América do Norte e separar a África, né? Mas a Europa tá junto da Ásia, nesse critério. E a Índia, eu não sou geógrafo, né? Mas eu separaria a Índia como um continente à parte, assim como a Europa. Mas enfim, né? Aqui, ó, há uma separação da África. Aqui, há rachaduras também. Essa placa aqui, ela tá intacta na imagem, mas ela tem pequenas rachaduras, tá? Esse aqui são as bordas com maiores relevâncias, certo? Mas ela não é 100% sólida, né? Há falhas. E essa placa, como ela não é homogênea, né? Há pontos que vão ter mais estresse, menos estresse, enfim, né? Uma norma da geografia é que nada é homogêneo. Nada é homogêneo. Então, essa placa aqui, ela tem características particulares, né? Então, ó, esse encontro de placas aqui, tá vendo? Essa placa, se você procurar vídeos, a Índia veio por aqui assim, ó. Veio e encontrou a placa euroasiática. E aí, elas duas estão impactando. Então, acontece muitas vezes de uma placa vir, certo? Bater, e aí uma passar por cima e a outra entrar por baixo. Então essa, ela vai para o centro da Terra, né, com muita pressão, muito quente, ela vai se dissolvendo, enquanto essa, ela acaba levando. Então vamos imaginar que eu estou aqui, ó, no nível do mar, certo? Então em cima dos meus braços é o nível do mar. Aí há o impacto, né, e a deformação, aí uma sobe e a outra desce, certo? Então, o que é essa subida aqui? O que é essa ponta aqui? Cadeias de montanhas, certo? Você tem o sol terrestre, que estava lá no nível do mar, e ele se elevou, certo? Como não é rígido, quando faz assim, modifica mais localmente, né? Então, por exemplo, há uma elevação aqui, nessa região, né? Não é uma elevação aqui, tá? Então, basicamente, só para saber que isso existe, isso acontece, é a explicação dos terremotos e dos dobramentos modernos, que é um termo novo que vale a pena saber, tá? Que é este aqui. A imagem não tá com tanta qualidade assim, mas dá para entender, certo? Aqui você tem cadeias de montanhas, tá? Por toda a América Latina e América do Norte também. Aqui você tem algumas montanhazinhas, certo? E aqui também, ó. E aqui que você tem mesmo, montanhas. Então,
Aqui você pode ver que são 3 tipos, né? Os escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Tem que decorar principalmente esses 2, porque é o que tem no Brasil, certo? Então, a Terra era uma grande bola de fogo que se esfriou e formou rochas. Essas primeiras rochas que se formaram são esses escudos cristalinos. Onde eu estou, por exemplo, na Paraíba, uma serra, a Serra da Borborema, fica bem aqui, ela é escudo cristalino. Geralmente, escudos cristalinos são muito ricos em minério. E aí, onde você tem presença de escudos cristalinos, você tem mineradoras interessadas, tá? Então, por exemplo, há muito minério aqui, por exemplo, no sertão nordestino. E isso é explorado, né? E aí, conforme o sol vai expandindo a rocha e depois de noite, né, a rocha vai esfriando, expande, esfria, ela vai criando rachaduras e vai se esfarelando, criando uma areiazinha, certo? Do mesmo jeito, a chuva vai batendo na rocha e vai quebrando ela. Uma planta nasce, ela enfia as raízes por dentro da rocha e quebra a rocha. Tudo isso vai criando sedimentos. E esses sedimentos, por exemplo, aqui, ó, choveu, o rio arrasta, certo, esses sedimentos para áreas menores, que é onde a água está ficando. Então a água pegou aqui, ó, a montante, né, e levou a água e os sedimentos, né, e esses sedimentos foram parar aqui na jusante, né. Lembra dos termozinhos. E aí, conforme o tempo, né, vão se criando camadas. Aqui ele separa por período, né. E aí você aqui, sim, escudos cristalinos está em verdinho, né, ó, vê aqui no Brasil, né, mas é muito comum no mundo. Você tem bacias sedimentares, que é onde o rio jogou as coisas, né, então aqui, ó, as bacias sedimentares. Olha essa bacia sedimentar aqui, ó, vai ser muito importante depois, já. Então, aqui, ó, no sul, a bacia sedimentar. Ó, aqui também, ó, sedimentos, certo? E aqui, é bom o quê? Fazer o quê nesses sedimentos, né? Agricultura. Então, geralmente, nada é homogêneo, né? Mas geralmente, bacias sedimentares são muito boas para agricultura. Então, você vai ter algumas bacias sedimentares aqui, ó, no sudeste, que vão ser usadas, né? A gente vai falar mais do Brasil depois. Mas lembra, escudo cristalino, as primeiras terras formadas. E aí essas terras, elas são, né, modificadas pelo clima, pela ação vegetal, pela chuva, né, enfim, pelos ventos. E aí elas formam as bacias sedimentares, que é muito boa para a agricultura. Tá? Tem minério aqui também, mas, né, o petróleo, tem petróleo. Bacia sedimentar tem petróleo. Aqui tem ouro e prata, né? Aqui tem petróleo. Enfim. E um terceiro tipo que não tem no Brasil são esses dobramentos modernos. Percebe o relevo aqui como é mais alto, para lembrar mesmo, né? Que aqui tá meio desgastado e aqui tá mais destacado. Ó. Aqui nessa imagem, os dobramentos modernos tá nesse cinza escuro. Então são isso aqui, ó. De onde é que vem isso? Choque de placas. Lembra aqui que eu falei do choque da placa aqui, ó? Criou esse dobramento moderno aqui. Moderno que é recente, tá? E isso está se modificando. Né? A placa está o tempo todo momento, batendo aqui e criando e elevando, né, novos picos. E aí esse pico aqui tende a crescer. Não vai crescer para sempre. Primeiro porque ele vai fazer um certo peso, né, embaixo da placa de baixo, que vai forçar a descer. Segundo, isso aqui também está exposto aos intempéries, né? Então também vai gerar bacias sedimentares, certo? Isso aqui vai sofrer ação do sol, chuva, enfim. E aqui, ó a placa indiana aqui batendo, né? Aqui, ó, contra a placa europeia com a africana. Inclusive, eu nem vi aqui da... Ah, não tem aqui o movimento, né? Mas, ó, aqui cria, né? Ó, aqui, ó, o encontro dessa placa aqui, tá vendo? Ó ela aqui, ó. Criando esses dobramentos modernos. Tá? Ó, aqui no Japão. Onde é que tá o Japão? O Japão tá aqui, ó. Então, lembra só dessa distinção, tá? De o que é escudo cristalino. E isso vai ter que decorar, tá? Então, anota aí. Escudo cristalino, né? São as primeiras terras formadas. Geralmente são ricos em minérios. Bacias sedimentares são as bacias, né? Dos sedimentos. Do desgaste
desses escudos cristalinos ou dos dobramentos modernos, certo? Então aqui provavelmente há um desgaste. Se é um pico, né? Por exemplo, aqui é um pico gelado, a água derrete, então leva sedimentos para cá. Então, ó, ao redor de dobramentos modernos provavelmente vão ter bacias sedimentares. Tá vendo aqui? Próximos. Não é garantido, né? Ó, aqui, ó, uma baciazinha. Não é garantido, você pode ver aqui, ó, tem escudos cristalinos, mas enfim, né? Porque aqui você vê, é uma placa antiga e outra placa, né, batendo e subindo. Então são encontros entre placas. Aqui tá o... Eu vou mover minha foto só pra não ficar na frente aqui, pra mostrar pra vocês o Chile aqui, tá? Mas, ó, deixa eu mostrar o resto do mundo. Ó, o que a gente viu aqui, nesses dobramentos modernos. Olha eles aqui, ó. Aqui é uma foto, você não tá com tanta qualidade, mas é com que cada altura é uma camada, né? Então você tem aqui, ó, conjunto de serras no Brasil, aqui é os Andes, aqui nos Estados Unidos, ó, bastante irregular nessa região aqui. Aqui no Marrocos, os Alpes suíços, né? Você tem uma certa irregularidade na África. Cada continente desse a gente vai dar uma olhadinha, tá? Olha aqui também, ó, Turquia, Irã. E olha essa inclinação aqui, ó, da bacia sedimentar da Índia, né? E aqui, ó, olha essa, como é grande, né? Isso aqui é muito relevante. A gente vai focar bem quando for falar de Ásia, mas percebe a variação da topografia do mundo, tá? Você tem regiões mais planas, você tem regiões muito acidentadas, né? Você tem regiões planas, relativamente planas, né? Regiões muito acidentadas. O critério de separação da Europa é esse aqui, né? Ó, você pega por aqui, não pega a Turquia, aí tem uma montanhazinha aqui e não tem nada aqui, né? Um riozinho, mas uma planície e uma cadeia de montanhas tão pequena que nesse mapa aqui, nessa escala, mal aparece. Mas você tem montanhas aqui que separaria o que a gente chama de Ásia do que a gente chama de Europa. Pronto, mudei minha câmera. Aqui, ó. Vem até o final, tá? Os Andes, né? Então, você vê aqui, ó. Alto se distribui por aqui. E aqui tá bem fininho, né? Aqui é o canal do Panamá. A gente vai falar dele já já. E aí volta maior, tá? Essa é uma imagem de satélite, né, do planeta sem nuvens. Então aqui a gente consegue ver a vegetação. Então a gente falou de clima, né? Clima. Começamos relevo. Vamos para a vegetação. Então, aqui é o famoso deserto do Saara, tá? Então, ele é na África, mas veja que aqui na Arábia Saudita, Omã e Iêmen também é deserto, né? Aqui no Irã, Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, assim, não é desértico, mas veja que a vegetação não é tão exuberante quanto aqui, né? E aí você tem um desertinho aqui na Índia e um desertinho aqui na China e também regiões desérticas mais aqui por cima, tá? E o deserto aqui da Califórnia, aqui no meio. E o deserto da Namíbia. Por aqui, a Namíbia é por aqui, tá? E aqui o deserto da Austrália. Então, lembra que eu falei que, de modo geral, no Equador chove mais, não é? E nos trópicos chove menos. Não sei se você consegue ver o trópico, essa linha tracejada aqui, tá? Ó. Aqui no deserto Saara vai dar pra ver melhor. Aqui é um trópico, aqui é outro trópico, né? Você veja aqui, ó. Aqui tá bem preciso, né? Deserto, ó, um desertinho próximo, né? Aqui é um deserto próximo. Aqui, ó, a linha de baixo aqui, ó. Uma região que não é tão florestal aqui. Ó, um deserto e deserto. Cadê o deserto daqui? Tem um deserto aqui e não tem aqui. Tem deserto aqui
Aqui, aqui e aqui. Aqui é o único canto da Terra que não segue essa linha dos trópicos, né? Aqui não seria deserto porque são ilhas e, enfim, né? Tem bastante chuva. Mas cadê o deserto aqui? A gente viu na topografia, né? Que há uma cadeia de montanhas e aqui também há uma floresta, na floresta amazônica, que tem o fenômeno dos rios voadores, que a gente vai detalhar mais na parte de Brasil, tá? Mas não tendo a floresta amazônica, tá? Vai diminuir bastante o envio de água aqui e aqui tende a secar mais, tá? Enfim, né? Vamos ver o que é que o tempo diz, né? Porque por hora a floresta amazônica, né, exala muita umidade através do fenômeno da evotranspiração. Então, vamos imaginar que isso aqui é o solo, né? Aí você tem da chuva, então você aumenta a água e aí evapora e essa umidade vai para a atmosfera. Então, a atmosfera da Amazônia é muito mais úmida por causa da floresta. E aí essa umidade, ela não pode vazar para cá, ó. Certo? Mas ó um túnelzinho aqui, ó. Já a gente vai na próxima aula a gente vai ver que, por exemplo, tem uma corrente de ar aqui polar que vem para cá, ó. E por aqui. Enfim, não tem deserto aqui na região de São Paulo, Santa Catarina, mas na mesma linha, né, do trópico, tem o deserto da Namíbia e o deserto da Austrália. Aqui no Equador tem as florestas, a floresta amazônica, a floresta do Congo, e aqui também tem florestas densas, né? Você tem floresta no mundo inteiro, né? Mas o tipo de floresta vai mudar bastante. Então, nessa região aqui é muita floresta pesada. A Índia era boa parte da floresta, mas não é mais, por causa que foi desmatado para a agricultura. Mas chove bastante, então não tem o problema de virar deserto mesmo desmatado, né? Você tinha muita floresta aqui na Europa e muita floresta por aqui também, né? Nos Estados Unidos, por aqui, e muito foi desmatado. E eu quero comparar agora 3 gráficos, tá? Então é bom ficar olhando para a tela. Eu vou comparar esse, desertos e vegetações. Esse é de população, não é o tema da aula. A aula é geografia física. Geografia da população tem um tema específico, a gente vai falar sobre isso. Cai muito mais sobre a população do Brasil. Então a gente vai analisar muito bem tanto a história da população brasileira, quanto onde estão, né, as pessoas no Brasil. Mas aqui eu estou dando um panorama da população mundial. Eu vou comparar essas 3 fotos aqui, tá? Vegetação, população e rios. Aqui são as principais bacias, tá? Então vamos primeiro aqui focar na população, certo? Deserto, não tem população. Deserto, não tem população. Muito frio, não tem tanta população assim. Aqui, ó. Lembra que aqui é muito alto, né? Então, cadeia de montanha muito grandes aqui, ó. E aqui tem um desertinho. Ó, não tem população. Aqui tem muita população. Muita população. Aqui, ó. Ó. A Ásia como um todo, a população é gigantesca, né? E o que é que acontece aqui? Florestas. Aqui, ó, bacias sedimentares. Lembra que aqui tinha uma bacia sedimentar por aqui? Bom para agricultura, chove muito, né? Então, lembra do pensamento de Hatzel, do determinismo geográfico, né? Que a geografia determina, não é exatamente de Hatzel, seria dos fiéis dele, que a geografia determina algumas coisas. Do ponto de vista macro, a geografia aqui está determinando algumas coisas, né? Por exemplo, não há tanta população em desertos. Mas não, isso não quer dizer tudo, né? Porque, por exemplo, aqui, ó a floresta aqui, ó. Aqui é a floresta do Congo, né? Mas essa parte aqui, ó, tem muita população, certo? Aqui, ó, bastante vegetação nas Filipinas, por aqui, ó. E tem muita população. Por que não tem tanta população aqui na Amazônia? Porque no Brasil aqui, ó, a população se concentra mais no litoral, né? Na Amazônia não tem. E aí você vai pegar regiões de floresta, né? Aqui,
ou aqui, e não tem o mesmo comportamento, né? Alguma coisa aconteceu aqui na Amazônia e aqui, ó, no sul da África, que reduziu a população. Que eu tenho uma floresta que possa manter essa população toda, né? Colonização. Aqui tinha uma grande população, mas essa população foi morta. Então, veja que eu não posso só analisar, bater aqui a foto, né? Ah, aqui deserto vai ter gente, aqui florestas vai ter gente. Não. Cadê a população daqui? A Irlanda, por exemplo, hoje tem menos gente na Irlanda agora do que em 1800. Aconteceu alguma coisa na Irlanda, né? Muita gente imigrou. Mas a geografia física é muito importante para determinar algumas coisas da população, né? Olha aqui, ó, deserto, né? Tá vendo o verdinho aqui? É o Rio Nilo. E aqui é o delta do Rio Nilo. Ó, aqui, ó. Esse aqui é um gráfico só de população, né? Um pontinho é uma pessoa. Veja aqui que eu consigo delimitar o Rio Nilo, né? Com essa imagem aqui, ó. Pessoas morando próximo do rio. Aumenta aqui no delta do rio. Então o rio vem e ele se abre. Tá? Então isso é um delta. Tem um formato de um triângulo invertido, certo? É um delta. Então, a geografia determina algumas coisas assim na geografia física. Enfim, é mais para vocês terem isso aqui é população, né? Não é o tema da aula, mas vocês tentarem ver a relação entre a população e alguns aspectos da geografia física, como presença de rios, presença de desertos, presença de solo fértil e agricultável, por exemplo. E a história, né? A história do Brasil, das Américas e da colonização, que pode acabar reduzindo a população em uma certa região. Olha os Estados Unidos aqui, ó. Tem muitas pessoas aqui, ó, desse lado e poucas pessoas desse lado aqui. O que será que tem aqui? Se a gente vê aqui, ó, né? Tem um pouco menos vegetação e o relevo mais acidentado. Olha aqui, ó, essa região, como não é tanto acidentado e como é mais verdinha. Claro que também tem a história, né? A colonização dos Estados Unidos começou aqui desse lado e foi avançando, né? E depois, quando chegou mais ou menos por aqui, passou direto para essa outra costa, né? E foram convergindo para essa região. Enfim, todos esses fenômenos acontecem juntos ao mesmo tempo, né? Olha a Austrália, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma população extremamente concentrada no litoral. Tá vendo aqui? Aqui é Sydney, eu acho, né? Você consegue ver algumas cidades, como Paris, Londres, São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, o Nova York por aqui. Você consegue ver no mapa, né, Moscou, algumas concentrações urbanas. Geografia urbana também é outro tópico específico da geografia que vai ser falado ainda, né? Que a gente tá vendo a geografia física do mundo inteiro. Não é só vegetação que influencia, né, nem relevo. Por isso eu trouxe outra imagem, que são dos rios e das bacias. Então aqui, ó, na África, você quase não tem rios aqui no deserto, tá vendo? Você tem o rio Nilo, que vem aqui, ó, no centro da África, até o Egito. Você tem outros rios por aqui, ó, que pega aqui a região do Sahel. O Sahel é a divisão aqui entre o deserto do Saara e a floresta, né? Você tem uma região de savana, chamada aqui do Sahel, né, que é essa transição. Então, por aqui, ó, você tem um rio importante, Congo. Aqui nas Américas, você tem a bacia gigantesca do rio Amazonas. Ó, aqui o rio São Francisco, Bacia do Prata. Tá vendo? Você consegue ver, aqui não tá discriminado os países, né? Mas você consegue ver algumas fronteiras, né? Uma fronteirazinha, porque muitos rios são usados como fronteira, né? Aqui, ó, Estados Unidos, ó, esse rio, eu vou falar especificamente dele, né, quando passar em região por região. Aqui na Europa, tá vendo os rios? Ó, 2 rios aqui na China, e o rio Ganges por aqui, né? Então, se eu comparar essa foto com essa, eu vejo algumas coisas, não, o Rio Nilo por aqui. Claro que há uma distorção do mapa, né? Então, não sei se vocês conseguem ver bem. Aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é essa região aqui. Tá vendo? Aqui, ó, uma população maior
nessa região aqui, ó, que tem um rio, né? Aqui você tem o rio Tigre e o rio Eufrates no Iraque, que aqui é o Irã. Então, você tem uma zona agricultável aqui. Aí tem rios que vão desaguar em delta, né? Como esse aqui do Rio Nilo, ou aqui, o Rio das Pérolas, aqui na China, que forma esse delta, né? O rio se abre e aí você tem uma região muito maior com a presença do rio, né? E você tem rios não, que vão desaguar direto sem formar um delta, certo? Aqui está destacando o encontro do rio Ganges com o rio Brahmaputra, se não me engano, né? Enfim, a gente vai passar por esses rios da Ásia, tá? Bem direitinho. Mas só queria mostrar para vocês aqui são as principais bacias. Um rio. Tem muitos mais riozinhos pequenos, mas que são os maiores. E a influência com a população. Olha aqui, ó, no Paquistão. Olha essa população concentrada aqui, ó. Tem uma redução aqui e uma redução aqui. O que será que tem aqui, ó, no meio do Paquistão? Será que é um rio? Olha só. Veja que esse rio aqui se concentra, né? Aqui é uma elevação, né? E depois dessa elevação sai rios. Então você consegue mensurar, você consegue ver a relação, perdão, você consegue ver a relação entre população e alguns fatores geográficos como vegetação, clima, né? E presença de água para a agricultura. Quando a gente volta muito para as formações das cidades, das primeiras cidades, né? A água era muito importante, muito importante. Por isso você vai ter as primeiras civilizações na Índia, por aqui, ó, no Rio Ganges e aqui em Bangladesh. De vez em quando eu troco as letras e eu tenho uma língua presa também. Enfim, tenho dificuldade de falar algumas coisas. Mas por aqui também no Paquistão, a China vai desenvolver civilizações muito cedo. Aqui no Iraque e no Irã, certo? Por aqui, no sul da África, e aqui na Amazônia, civilizações muito antigas, certo? Por aqui também, ó, no México. Todos aproveitando do acesso do rio, né? Porque com o rio você consegue pescar, você consegue transferir água para a agricultura, você consegue se deslocar. Enfim, um rio ele é muito importante. Ele vai ser muito influente, tá? Então, se vocês nunca viram um mapa assim dos rios do mundo, então dá um pausa aí no vídeo, tenta dar uma olhadinha, tá, nesse mapa e ver mais ou menos de onde os rios estão surgindo, né? Ó, geralmente eles surgem de regiões altas e vão se juntando numa coisa só. Não, surgem regiões altas e vão se juntando, tá? Aí ele pode se abrir no final, porque esse rio, ele tá trazendo sedimento. Lembra lá das bacias sedimentares? Ele tá trazendo sedimento, certo? Então, se for muito íngreme, ele arrasta os sedimentos e joga aqui embaixo. Aí já não vai ser tão íngreme, vai ser assim, né? Aí ele arrasta de novo e arrasta, né? Aí quando ele vai arrastando, ele tende a uniformizar o caminho. E aí tem rios que, com muitos sedimentos, que jogam esses sedimentos e aí acabam abrindo mais, sabe? Aqui, por exemplo, isso é muito comum, tá? A gente vai falar da geografia da Ásia, eu vou mostrar esse delta aqui, tá? Então, olha para esses três mapas, né? População. Eu posso mostrar outros mapas também, depois de riqueza e outras coisas, vai ter outros aspectos. Mas só relacionar esse mapa aqui de população, como esse mapa aqui, que mostra vegetação e desertos, e esse aqui, né? Bacias e acesso à água. Pode dar uma olhadinha nisso aqui também, topografia, mas eu vou ter imagens melhores mais adiante. Aí sim, de cada região, tá? Uma topografia só da América, só da África, só da Europa, só da Ásia, tá? Que aí eu consigo dar um zoom maior e aí vocês conseguem ver mais detalhes da topografia, tá? Porque isso aqui é uma imagem mais, assim, ilustrativa, né? Mas olha a relação, topografia, vegetação e clima, água, bacias hidrográficas, e a relação com a presença humana, por exemplo, né? Aqui eu consigo ver até o Rio Amazonas aqui, tá vendo? Tem mais população aqui do que aqui. Tá? Então, a população reduziu bastante, né, por aqui. Mas você consegue ver ainda, né, o meio natural exercendo influência aqui. Não é tão absurdo quanto aqui, quanto o Egito, né? Porque aqui é um deserto. Mas você consegue ver aqui, né, a influência.
a influência aqui do rio. E aqui também, ó, a influência de rodovias. Depois a gente vai ver melhor com o Estudar Brasil, né? Vai passar rodovia por rodovia e rio por rio. Mas se for resumir essa primeira parte, de olhando o mundo como um todo, né? Lembrar que o clima não é homogêneo, há uma influência entre o meio natural e vários fatores que afetam a humanidade. E se você não tem tanto conhecimento sobre o mundo, né, a parte geográfica do mundo, aí eu sugiro que você tente decorar também mais ou menos onde tem deserto, onde tem floresta, onde é montanhoso, só para ter mais uma imagem do mundo na cabeça e poder fazer relações com outros tópicos, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre geopolítica, não é o tema do edital, tem um tema, não é o tema de geografia física, né? Tem um tema específico para geopolítica, mas eu quero entrar nessa aula aqui para focar mais na parte geográfica da geopolítica, né? E deixar a parte mais política da geopolítica lá para a aula de geopolítica. Então eu vou falar um pouco sobre os estreitos, né? Os pontos de estrangulamento. Tá? Eu vou passar um a um e aí agora eu saio do mundo como um todo e eu vou focar nas regiões e vou entrar também um pouco na política.